Segunda vez, boa noite. Tivemos alguns imprevistos técnicos, mas graças a Deus já foi resolvido. Quero desejar as boas-vindas a todos que estão aí em casa a acompanhar esta resenha semanal. Hoje trouxemos aqui os nossos convidados para abordar os principais temas que marcaram a semana. Temos aqui em estúdio o Estevão Fontes. Estevão Fontes, muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado pelo convite, TV que acha. Mais uma vez estamos aqui a abordarmos os temas que mais focaram a semana da Grande Realce. Na verdade, vamos aqui a debruçar de forma sintética, clara, concisa e objetiva. Temos também em estúdio o nosso economista pela primeira vez, o Dr. Walter Chambumba. Muito boa tarde, boa noite. Boa noite, Marcos Ribeiro. Boa noite também ao Dr. Estevão Fontes. Quero também saudar aos internautas que estão a acompanhar essa live. Agradeço pelo convite. Espero que estejamos aqui para discutir assuntos inerentes àqueles assuntos que marcaram a semana. Esperamos que estejam a acompanhar a live. E como acreditamos que os nossos telespectadores estarão aí do outro lado a acompanhar esta live, queremos pedir que partilhem o máximo possível esta live para todos vossos contactos, através do WhatsApp, através dos grupos aqui no Facebook ou também no YouTube, se quiserem, podem partilhar, porque queremos que todos estejam aqui a deixar as suas opiniões relativamente aos principais temas que marcaram a semana. De pontualizar que hoje falaremos então sobre a possível entrada de divisas no país, 10 anos depois. Falaremos também sobre a grande guerra económica entre Estados Unidos e a China e de seguida vamos dar uma olhada também na América Latina, propriamente do Brasil, falar a questão das últimas manifestações ou a operação levada a cabo pela polícia do Rio de Janeiro. Passando já para o primeiro ponto, eu vou falar vamos começar com o Dr. Estevão. Diz aqui então que Angola volta a ter acesso direto ao dólar e ao euro através do Standard Banking. Tendo em conta este tempo todo que Angola ficou praticamente ausente deste sistema financeiro da ligação direta com os Estados Unidos da América, o que é que pode estar na base deste regresso dos bancos americanos no sistema financeiro angolano? Ok, mais uma vez, saudações aos nossos internautas. Espero que estejam a nos ouvir bem. É o seguinte, ao falarmos sobre a questão que está ligada ao retorno do dólar 10 anos depois para Angola, isso demonstra mais uma vez um trabalho árduo por parte do executivo angolano. Primeiro passo. Normalmente, em relações internacionais, há um conceito muito dominado que tem a ver com a questão da promoção. A promoção é uma das funções das missões diplomáticas. As missões diplomáticas têm um trabalho árduo no exterior. Daí que, fruto desse trabalho árduo que tem a ver com a promoção, a possibilidade de captação de investidores, do direito privado, captação de divisas e de outras instituições que possam, assim, a certo ponto, acompanhar, apoiar projetos de reconstrução, a certo ponto, de apoio financeiro cambial. Portanto, é um momento de alta para a economia angolana, para o nosso sistema financeiro nacional, porque houve um avanço, chama-se de avanço. Isso é um avanço que não é unilateral, não é apenas as instituições, é um esforço do Central Bank, não começa pelo Central Bank. O Central Bank apenas é a via pela qual foi materializado o processo, não começa pelo Central Bank. Vimos agora o JP Morgan é um banco, na verdade, muito reconhecido a nível do mundo, além de muito conhecido. Os norte-americanos, os ocidentais, são muito rigorosos em questões questões econômicas ou financeiras, especialmente cambiais, são muito rigorosos.
que Angola viveu um momento muito trágico de respeito à falta de aceitação por parte das instituições a nível do mundo durante muito tempinho. Daí que o FMI estabeleceu sanções também contra Angola. E esse embargo do dólar foi, na verdade, um checkmate que lixou-nos, passo aqui a expressão, lixou-nos, nível da economia, e vimos também a depreciação, a desvalorização do Kwanza durante esse tempo todo. Agora, vamos esperar que com essa abertura, essa possibilidade, esse esforço a nível de negociação do Standard Bank e a JP Morgan, nós vimos o caso do Banco BFE, do Deutsche Bank, e é um esforço, é um passo, e vamos esperar os resultados. Doutor Walter, o que pode estar na base deste regresso dos bancos norte-americanos para o sistema financeiro angolano? Bem, primeiramente, é importante percebermos que os bancos internacionais com envergadura internacional são muito rigorosos em termos de due diligence, não é? São aquelas investigações criteriosas que os bancos fazem para analisar riscos inerentes ao próprio banco. E o JP Morgan é um deles, é um desses bancos que analisou, olhou os critérios apresentados por Standard Bank. Aliás, primeiro é também importante realçar aqui que o Standard Bank é um banco sul-africano. É um banco sul-africano, é tão somente o maior banco de África. E mesmo antigamente, quando havia aqui os bancos norte-americanos, havia aqui um triângulo, né, que ocorria em que os bancos sul-africanos faziam essa correspondência, não é? E depois os bancos americanos entravam em contato e depois então os bancos sul-africanos entravam em contato com os bancos angolanos. Ou seja, é a primeira vez que Angola tem acesso direto, uma vez que Standard Bank encontra-se aqui. Exatamente. E Standard Bank chegou em Angola em 2010. Em 2010, pronto, o rigor que o Standard Bank, esse banco sul-africano, apresenta, foi então possível, mais uma vez, os bancos norte-americanos regressarem em Angola. Mas por que eles saíram de Angola? É importante esclarecer aqui, porque Angola, de um tempo para cá, esteve envolvido, digamos assim, em casos muito preocupantes, como corrupção, branqueamento de capitais também, e, sobretudo, haviam suspeitas de que o país estivesse a financiar grupos de terroristas. Então, isso, de facto, coloca em causa a boa imagem desses bancos. Então, por conta disso, houve então essa necessidade dos bancos retirarem-se de Angola. Doutor Estevão, olhando para a nova realidade financeira que o sistema, vamos considerar o sistema financeiro angolano encontra-se, será que podemos aceitar que este regresso, portanto, da banca americana para o sistema financeiro angolano tem que ver com uma nova imagem do sistema financeiro, uma vez que há mais ou menos 10 anos eles saíram do nosso banco por causa de compliance, problemas de compliance? Sim, poderíamos alinhar até isto, porque o Walter apresentou aqui um ponto muito importante. A nível, as instituições ocidentais, né, eu posso aqui mencionar de forma mais restrita, americanas, são muito rigorosos, são extremamente rigorosos no que diz respeito a questões financeiras. Por isso, teria que se fazer uma due diligence para poder averiguar as situações de Angola. De 2023, falei aí nas notícias de que eles começaram a fazer essa due diligence. Isso porque o Walter voltou aqui a realçar, ele mencionou aspectos fundamentais como branqueamento de capitais, suspeita de corrupção, falta de transparência,
as instituições, automaticamente obrigou o BNA a trabalhar em questões de leilão para poder conseguir recorrer aos outros. Era muito Exatamente. difícil ir para uma instituição americana. E se hoje em dia esses voltam, talvez alguns céticos poderiam dizer que não, é uma fresquinha, uma questão sei lá de onde. Fora a questão do Standard Bank, o Standard Bank é um banco, na verdade, estrangeiro, mas que opera em Angola. O grande problema começa aqui. Todo o processo econômico é materializado aqui em Angola. Daí que o que está na base de tudo isso, eu digo que é um esforço diplomático, primeiramente, porque houve um asseguramento no que diz respeito à diplomacia econômica. E a diplomacia econômica não funciona, não vamos ter investidores, não vamos ter apoios financeiros ou internacionais, quando, na verdade, há uma situação interna muito assustadora, respeito à transparência, branqueamento de capitais e corrupção. Quando há uma redução relativamente a isso, essas instituições, ao fazer essa due diligence, olham para essa questão como algo fundamental para poder, assim, voltarem a operar. Daí que é um passo fundamental. A questão da compliance, eu poderia talvez aqui nem tanto mencionar, mas o principal aspecto que devemos levar em conta é o esforço diplomático, é uma promoção extrema de Angola no exterior, e isso dá uma imagem diferente. Agora, eu garanto que logo que a JP Morgan começa, na verdade, a materializar aquilo que foi assinado com o Standard Bank, daqui mais um tempinho, podemos acreditar que em 2026 alguma coisa poderá mudar, poderemos ter mais bancos, o sistema financeiro agora fica mais apertado relativamente por conta das instituições que chegou à fronteira. Falamos do o GMC, o CMC, CMC, ok. a Comissão do Mercado de Capitais, Ok. agora foi mais alargado. Falamos da Banca Bodiva, depois tem um grande trabalho da IPEX. Isso tudo cria uma estrutura que facilita o ecossistema financeiro angolano. Portanto, vamos acreditar de que coisas boas virão. Poderemos ter, assim, uma situação melhorada relativamente às finanças ou à economia do país. Walter, por outro lado, há que se olhar também a questão do novo sistema financeiro a nível mundial, né? Cada vez mais os países estão a aliar-se à China. Por exemplo, o Brasil hoje em dia faz as trocas comerciais com a China através do Yuan, e tantos outros países também têm procurado forma de estar mais próximo à China. E isso tem sido um indicador de que a moeda americana, o dólar nesse caso, começa a cair também. Será que os Estados Unidos não se vê pressionado por esta nova realidade chinesa e acaba por voltar nos mercados que anteriormente havia saído? Eu acredito que não, porque o dólar continua a ser a moeda de reservas dos países, né? E tudo bem que a China é a segunda maior economia do mundo, mas os Estados Unidos ainda é a primeira, né, com um PIB acima de 20 trilhões de dólares. Então, é possível que nesta senda aconteça que os Estados Unidos não se sinta pressionado. Isso está na base, são interesses meramente econômicos, não é? Cada país é livre de manter relações bilaterais com outros países, e a China procura mercados, novos mercados, e os Estados Unidos também, como uma economia que precisa de encontrar mercados, não tem como ficar longe desta necessidade, de atingir lugares. Mas isso contrasta com o facto de que recentemente vimos que Angola continua ainda na lista dos países com um índice nesse caso, o índice de corrupção, né? Angola melhorou muito. Angola melhorou muito. Se observar os indicadores de avaliação da corrupção, vai perceber que Angola melhorou muito. Hoje, Angola, pronto, aquela medição é exatamente pontos, né? Países que chegam em 100 pontos são aqueles países menos corruptos. E aqueles que chegam em 0 pontos são os países mais corruptos. E Angola, neste momento, melhorou muito. Está a 34 pontos, né? Melhorou muito.
Isso é um sinal também de que tem-se feito como é que eu digo, um certo trabalho a nível do próprio governo, né, para que a imagem do país seja melhor vista a nível internacional. E repare que essa imagem também não é porque, digamos, o país quer, mas é uma pressão também que o país está a sofrer por parte do FMI. O FMI, porque o FMI em 2018 exigiu, ou seja, Angola pediu auxílio do FMI que para melhor ver a questão da reforma econômica que o país necessitava, por conta mesmo daquela questão que nós havíamos falado aqui, que era a falta de dólares no mercado nacional, as crises petrolíferas em 2014, crise financeira cambial, isso despoletou de facto uma série de preocupações do próprio governo que exigiram então melhorias nesses quesitos. Fontes, olhando para um outro lado, a JP Morgan faz um contrato ou, portanto, um acordo com o Standard Bank e não com o BNA. Isso, de certa forma, não pode criar uma espécie de monopólio cambial no nosso país? Acredito que não vai criar monopólio cambial, porque, querendo ou não, o banco regente de todo o processo até o momento é o BNA. O BNA é o Banco Central. E qualquer relação, acredito que o Walter economista pode talvez explicar melhor essa questão, qualquer relação que um banco comercial tenha com outro banco deve ser sob a regir do Banco Central. É isso, é errado, Walter. Deve ter regido, na verdade, com o Banco Central, certo, querendo ou não. Agora, o que devemos aceitar é que os bancos têm uma espécie de autonomia no que diz respeito a acordo, a contratos com as demais instituições ou com gêneros, na verdade, que lidam também com questões financeiras. Isso é algo que deve estar bem claro. O banco BNI é um banco central, um banco de regência. E isso dará possibilidade. E também a questão da descentralização. Porque conseguimos ver que a Justice Bank também fez agora um acordo com o BFA, que dá outra possibilidade. Então, isso é um elemento fundamental. Vamos conseguir, mais uma vez, dar conta a posição do governo, banco BNS com o Banco Central, naquilo que diz respeito à orientação das normas, sobre todo o processo, e de outro lado, bancos comerciais trabalham de forma muito autônoma. E vamos esperar que, ou seja, esse avanço tanto do BFA e do Standard Bank poder dar possibilidade do próprio BNA depois ter uma aproximação mais afinca com relação ao dólar contra instituições. Devemos esperar isso também. Doutor Walter, que apreciação faz quanto a esta questão? O facto de ser o Standard Bank a ter que estar à frente deste contrato não poderá criar uma espécie de monopólio cambial no nosso sistema financeiro? Bom, primeiro devo salientar o seguinte, e como disse o Dr. Estevão, e muito bem, que o Banco Nacional é a autoridade monetária do país, é responsável pela política monetária e cambial do próprio país. Então, essa responsabilidade é inerente ao Banco Nacional. Entretanto, o Standard Bank, na verdade, vai servir como intermediária, ou seja, imaginemos aqui, todos nós temos uma conta num banco, e essa correspondência entre o Standard Bank e o JP Morgan é exatamente uma espécie de ligação. Né? Os dólares não vão entrar diretamente pelo Banco Nacional, mas pelo Standard Bank. Não é? O Standard Bank depois terá a responsabilidade de estabelecer um convênio, um acordo com o Banco Nacional, no sentido de que sejam melhor geridas essas divisas que entrarem para o país. Sim, porque além não disso, haverá exatamente. Pronto, poderá haver um monopólio a curto prazo, né? Poderá influenciar exatamente,
Porque imaginemos, o país hoje está à procura de dólares e todo mundo que quiser dólares atualmente, o Banco Nacional também tem. O Banco Nacional também tem dólares. Aliás, a venda de petróleo a nível internacional, as receitas são feitas através em dólares, exatamente. Então, o banco forte, né, as reservas estão no Banco Nacional de Angola. Então, não vai haver exatamente aquilo que Porque, é. querendo ou não, sabemos que quem dita as normas cambiais a nível do sistema financeiro é o Banco Central. Se é o Banco Central, o Standard Bank não faz nada fora dos normativos estabelecidos pelo próprio BNA. Obrigatoriamente estarão conectados. Porque isso é importante, que haja descentralização sobre esses processos. O que é que vai acontecer agora? Esperamos que o BNA possa ter um acesso mais direto, porque outros bancos comerciais que na verdade não têm a possibilidade de ter acesso ao dólar de forma direta, dependem do BNA. É uma percentagem aceitável, dependendo do BNA. Agora, com essa posição do Standard Bank, é bom porque vai obrigar também as outras instituições que trabalham de forma árdua a atingirem esse nível, porque o nível de competitividade agora vai crescer. Então, eu acredito que o banco vai, se o banco vai hoje, o Gurdá vai, não o BFA, mas se o banco vai. Agora o BFA vem, automaticamente o banco vai se lançar. Esperemos também que o Banco IET, que também agora tem uma grande expressão a nível do mercado financeiro angolano, também se lance. Isso vai ser um passo competitivo. O importante é que a due diligence que foi feita é aceitável, passou, significa que Angola reduziu muito no que diz respeito. Imagem muito mais limpa de Angola, do sistema financeiro angolano. A questão da transparência e corrupção. Ok, só que O FMI teve um. por outro lado, Walter, aqui em Angola faz-se muitos acordos, né? Todavia, os cidadãos querem sempre saber onde é que impacta no seu bolso. Ou seja, este acordo, será que terá algum impacto positivo no bolso do cidadão? Estamos aqui a querer rebuscar o câmbio 10, como se diz na gíria. Já não teremos isso, infelizmente. A economia é dinâmica e os fenômenos econômicos também acompanham a sociedade. Não teremos isso. Mas o que eu devo aqui salientar é que, havendo dólares no mercado nacional, isso naturalmente impacta certamente a economia nacional. Por quê? Porque isto pode fazer com que haja uma valorização da nossa moeda, né? Uma valorização da nossa moeda e lembra-se aqui que nós temos um país muito importador, exatamente, sendo que as nossas importações, valorizando a nossa moeda, as nossas importações acabam sendo mais baratas, né? Mais baratas, e isso permite com que haja mais bens e serviços a nível do nosso país. E por outro lado, haja também mais importações de matérias-primas, máquinas, sobretudo para aqueles setores que dependem desses elementos, São os insumos, na verdade, que ajudam na exatamente, produção. que aqui no nosso país raramente temos e é preciso importar. Os doutores Estevam faz a mesma apreciação relativamente ao impacto que estes acordos entre o Standard Bank e a JP Morgan pode trazer do ponto de vista social? De facto que eu corroboro com a ideia do Walter, vai sim melhorar, porque nós encontramos um dólar agora aproximadamente, um dólar que esteja a 1.000 kwanza, isso não? 919 exatamente. dólares. 9 dólares. Isso é algo assustador. Acreditamos que com a melhoria desta política monetária, poderemos baixar. Sabe, o dólar, por exemplo, chegar até pelo menos 600 kwanza, 500 kwanza, é um grande avanço. Eu volto a falar de uma coisa muito importante aqui, tem a ver com a importação de máquinas ou de insumos que ajudam na produção agrícola, que ajudam na verdade, naquilo que é o setor primário. Agora, devemos fazer aqui uma grande ligação. Eu lembro do discurso de 2017, do Presidente da República, do tomada de posse, ele mencionou um elemento importante: prioridade na produção nacional versus exportação, depois a captação de investimento direto estrangeiro,
essa ligação e o grande trabalho no que diz respeito à diplomacia econômica. Esse triângulo, produção local, depois investimento direto estrangeiro, o trabalho da diplomacia econômica, poderiam trazer aqui um triângulo de desenvolvimento. Automaticamente conseguimos ver resultados aqui. E quase 10 anos depois, quase 8 anos depois, vemos um resultado. Isso é algo positivo. Então, ainda não vai impactar, porque a redução do dólar automaticamente permite a chegada de mais produtos, a questão das tarifas estarão menos apertadas, possibilita os agricultores, que diz respeito a alguns insumos, porque nós em Angola, quanto a nível da produção nacional, estamos a melhorar, estamos a ter bons passos, mas não chegamos no nível aceitável ainda. Porque nós precisamos Precisamos ainda de muita coisa. Então, com essa redução, no que diz respeito ao dólar, essa injeção, vou dizer uma injeção, vai ajudar na verdade e poderá ter sim um significado extremo na vida do cidadão. Obrigado por abordarem de forma muito profunda sobre este tema. Vamos agora passar para o segundo tema, mas antes quero entrar um bocadinho nas redes sociais, propriamente no Facebook, para agradecer o carinho da vossa audiência. Está conosco o Álvaro Gomes, está também conosco Adriano Pinto, Teresa João Francisco também está conosco, está também Zadas 7, acho que é assim que se diz o nome, e também o humilde André. Para você que está aí do outro lado a nos acompanhar, pode deixar também a sua questão através dos comentários para que possamos deixar aqui nos nossos convidados para ser melhor esclarecido. Caso alguma coisa não foi muito bem esclarecido, eis o momento para deixar a sua questão e o seu parecer também relativamente aos temas que estamos aqui a abordar, porque acreditamos que o contributo de todos, de nós e de vocês que estão aí em casa, vale a pena para quem quer e deseja aprender. Desta feita passamos agora para o nosso segundo tema, que tem que ver com as operações que foram portanto efetivadas na semana passada no Rio de Janeiro. Operações que fizeram pelo menos 121 mortes, das quais 4 efetivos da polícia. Queria começar com o Dr. Estevão sobre este assunto. Brasil mergulhado no mundo da criminalidade há muitos anos, muito que se luta para poder acabar com isso, mas quase que nada se consegue. O que está na base desse grande fenômeno social? A questão do Brasil, um grande realce, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está vivendo um dos piores momentos, porque essa não é a primeira vez que ataques do gênero acontecem, mas para essa época vigente, podemos dizer que é um dos piores momentos, porque a vida serem ceifada é o bem mais precioso que deve ser conservado. Não só a morte dos ditos marginais, como também a morte de civis, que talvez não está sendo muito divulgada, a morte de civis, não só por conta dos ataques da polícia relativamente a esse comando vermelho, né? A esse grupo de miliantes talvez não, né? Mas eu chamaria ele de terroristas, porque hoje redescobriu-se um cemitério, um buraco, uma espécie de um cemitério onde matavam pessoas, quer dizer, são homens a ditarem pena de morte. E em qualquer estado, dizia Thomas Hobbes também, a corrupção no que diz respeito ao contrato social, de que nós pegamos nossos direitos, pegamos nossos anseios, atribuímos a um ente superior, que é o Leviatã, que é o Estado. Na verdade, esse poderia cuidar de tudo que diz respeito a nossos anseios, sobre um contrato social. Esse contrato social é um ato eleitoral, podemos se chamar agora, e que não legitimamos, não legitimamos. Quando há um Leviatã que estabelece as normas, as regras, automaticamente nenhum indivíduo pode contrapor isso. É o acordado a nível da coletividade. Agora, quando o indivíduo dentro de um Estado desejam criar o seu próprio Estado, sob normas que perigam a dignidade humana, automaticamente isso é um comportamento repreensível de extremo. Daí que o governo do Rio de Janeiro, sabemos que o sistema, a Polícia de Estado, um Estado federado, o Brasil, e a forma de Estado, o Estado federado, na verdade, e
as províncias são autônomas, os estados são autônomos. Autônomos. E o governador tomou uma iniciativa. Por quê? Porque naquela zona onde o Comando Vermelho, nas zonas, não, nas zonas onde o Comando Vermelho toma posição, as pessoas crianças não estudam, a questão do acesso ao hospital é reduzido, o governo não consegue intervir na vida do cidadão de forma direta. E, além disso, há uma extrema situação que é reprovável no que diz respeito ao crescimento de branqueamento, ou seja, de lavagem de dinheiro, a questão de respeito à venda de armamento de forma ilegal, drogas. Isso é algo mau e não, na verdade não ajuda o avanço. Outro problema é que isso chegou até esse nível porque há um forte envolvimento de pessoas do governo também. Pronto, nem é uma questão de propaganda que esteja fazendo aqui. Peço que os internautas compreendam, para não ser uma pessoa não grata no Brasil, porque acusei o governo brasileiro. Pronto, não é bem isso. É que há pessoas envolvidas nesse processo. Viu-se um policial que dava treinamento de guerrilha ao Comando Vermelho, a essas milícias. Então, isso é algo que devemos, na verdade, notar. Por outra, fala-se de envolvimento grave de pessoas também do governo de má fé, que aliam-se a essas milícias por rendimento, por questões financeiras. Porque é um problema que vem desde os anos 1975, alguma coisa aí, vai crescendo. Estamos a falar de uma geração de pessoas que estão há 50 anos a fazerem isso. É muito tempo. Yeah. Doutor Walter, Brasil, portanto, é um país que a criminalidade infelizmente continua em alta e muito disse fazer para poder, portanto, reduzir este índice de criminalidade. Por sinal, é um dos grandes no índice de criminalidade na América Latina. Eu gostava de saber, atualmente, o povo tem estado a reclamar sobre a forma como a polícia agiu, né? Portanto, como poderíamos talvez encontrar o equilíbrio, né, nesse caso, no combate ao crime sem lesar os direitos humanos? É possível para aquela realidade? É muito difícil, porque a ação da polícia é um órgão, é uma instituição que visa estabelecer a ordem e a tranquilidade social. No entanto, a sua ação deve partir, ou seja, a sua repreensão, a sua ação deve ser em função do oponente, deve ser na mesma proporção. E é isso que aconteceu no Brasil, foi exatamente uma resposta da polícia, porque as estatísticas dizem que foram apreendidas mais de 100 armas de fogo. Mas essa medida adotada não foi uma medida de um dia para o outro. Já foi preparado desde o ano passado. Desde o ano passado que foi preparada essas ações. Tanto mais é que vê-se que foram utilizados materiais bélicos muito pesados, helicópteros, carros blindados, para contrapor essa situação de instabilidade que havia naquele seio. Porque eu não consigo fazer uma colação à realidade econômica do próprio Brasil, porque até o Brasil tem mostrado indicadores econômicos bastante satisfatórios, tem crescido a uma taxa de 3%, 2% a 3%, há uma inflação reduzida, a sua moeda em comparação com o dólar tem estado em equilíbrio, não muito desvalorizada, mas tem estado em equilíbrio, e não consigo fazer essa colação à realidade econômica do próprio país. Talvez seja aqui exatamente uma forma de estancar essa situação, porque também periga aquilo que é o investimento direito estrangeiro, porque o Rio de Janeiro é uma cidade turística do Brasil,
e pronto, demanda muitos turistas a nível internacional, tem contribuído muito também para a formação do PIB do Brasil. No entanto, essas medidas devem também estar voltadas para inibir com que, ou seja, tem feito com que situações como essas não voltem a acontecer, não é? Em declarações à BBC News, um dos moradores de uma daquelas favelas do Brasil disse, e passo a citar: "Nós, os moradores das favelas, sentimos medo tanto dos criminosos quanto das operações por policiais, ou seja, sentimos medo tanto dos criminosos quanto da polícia, né? Então, o que é que se pode fazer, neste caso, para mudar esta realidade em Brasil?" Eu vou citar aqui um pensador da geopolítica. Ele diz que o Estado pode perder 1000 vidas, perder território. O que ele quer dizer com isto? É que há necessidade de tomar decisão. E o Estado não toma decisão do dia para a noite. É um processo. E não vamos acreditar de que crianças nascem no complexo do Alemão, da Penha, nascem, crescem aí, não têm educação, não têm acesso aos serviços básicos. E o Brasil tem estado numa posição de segurança pública muito assustadora. Tu, ao andar no Brasil, podes pegar uma bala naquelas zonas. E é uma estrada direita que dá acesso à cidade, naquela zona, que passa muitos veículos, por exemplo. E a tomada de decisão parte do governo diz respeito na própria segurança. Por quê? Imagine que naquela zona, sem a intervenção da polícia, essa facção criminosa faz o que bem entende com o cidadão, porque a zona é dele, zona controlada. Eles têm até posições para tiroteios. Parece um país que eles criaram. Estão no Brasil, mas parece que estão em outro sítio. Depois, quando esse número de criminosos vai crescendo, automaticamente atinge as outras partes da cidade. Periga a segurança pública. Falou-se muito bem que o Brasil, o Rio de Janeiro é uma zona turística, que recebe muita gente vindo de outras partes do mundo. Esse munícipe, né? Esse munícipe, o residente cidadão brasileiro daquela zona, dá toda razão, porque dá sim o medo para da polícia, porque a polícia ao chegar aí ataca. Exatamente. Ataca querendo ou não. Porque é difícil de conhecer agora na zona da Penha e do Alemão quem é bandido ou não, porque tem envolvido crianças, mulheres, homens. Isso automaticamente qualquer cidadão tem que ter medo, porque a polícia vai agir na mesma proporção que o comando vermelho vai agindo. Exato. Se eles recebem a polícia não pode estar ilesa quanto a isso. Deve manter a posição. Então, dá-se toda a razão no que diz respeito a essa posição do cidadão, do munícipe. Portanto, devemos também realçar que deve, na verdade, haver um grande esforço, porque notícias dizem que há mandatos vindo da prisão. Essas facções criminosas formam, por exemplo, a história do Comando Vermelho, tem um princípio lá nas prisões do Brasil. E se começa aí os grupinhos. E um grande problema que eu vi na história desse processo, fiquei vendo um noticiário já, acho que na segunda-feira, na terça-feira ou quarta-feira, diz que o grande erro é em colocar presos políticos e criminosos do senso comum juntos. É aí onde começaram os movimentos. E há mandatos a parte das prisões, porque não vamos retirar a questão dos direitos humanos. Está preso, mas tem o direito de receber a visita, é onde conversa, sei onde passa ser ordens e para poder execução depois. Há um grande apoio por parte de alguns países, porque vimos que quais são as vias onde passa o armamento? Quais são as vias onde passa a droga? Quais são as vias de que forma essas facções criminosas podem se manter durante muito tempo? Então, há envolvimento direto até de pessoas de outros estados estrangeiros que vão vendendo porque passam nessas rotas, e a possibilidade de que tenha fábricas de armamento dentro daquelas zonas. Você acredita nisso? Então, é uma situação assustadora que o governo do Brasil tem que trabalhar arduamente. Falou, chamar a atenção ao governo do Rio de Janeiro, porque não há uma intervenção direta do presidente aí, também pode haver, mas as questões de direitos humanos, no que diz respeito a grupos criminosos ou as milícias, não é que são ignorados, mas não podemos logo
posicionar os direitos humanos no estado normal em uma situação daquela. Porque a polícia, de qualquer jeito, vai ter que agir, porque deve manter a ordem, manter a segurança pública. Vão ter que agir a qualquer custo para poder preservar mais vidas. Porque um comando vermelho destruído, estamos a falar de mais de 2, 3, 4, 5 mil vidas libertas. Obrigado, Dr. Estevão. Para você que está aí em casa, mais uma vez agradecemos pelo carinho da sua audiência. Pedimos que partilhe o máximo esta live para quem está também interessado a poder ter mais algum suplemento relativamente a estes temas que durante a semana fizeram um grande eco. Vamos novamente dar uma volta ao Facebook para ver se temos algum comentário. Não temos aqui nenhuma. Diz aí, está de parabéns o nosso especialista em relações internacionais. O comentário da Humilde André, que também parabeniza o Dr. Walter Chambumba. Portanto, vamos agora passar para o nosso segundo tema. E este tem que ver com a guerra econômica entre Estados Unidos e a China. Portanto, durante a semana vimos, através das notícias, que Donald Trump anunciou redução das tarifas à China. Eu queria saber, Dr. Walter, do ponto de vista econômico, o que levou Donald Trump, portanto, a reduzir as tarifas aplicadas à China? Foi a necessidade interna dos Estados Unidos ou é uma estratégia diplomática? Estratégia diplomática, na base das relações. Estamos a falar de duas economias com pujança e elas auto-influenciam-se, né? E esse acordo veio mais uma vez para garantir que, trabalhando juntos, essas duas economias podem influenciar o mundo, o comércio internacional, porque nós estamos a olhar a China como um mercado muito emergente que tem conquistado vários mercados a nível de África, e os Estados Unidos também estão nessa luta, nesta corrida. E essas tarifas que têm aplicado só o prejudica. Repare que quando o presidente Donald Trump fez sair aquela enorme lista de tarifas para os países, quer de África, quer da Europa, e alguns países da América do Sul, isso impactou diretamente a economia norte-americana, porque a economia norte-americana, muitas empresas que operam nos Estados Unidos, elas precisam de matérias-primas de outros países. Portanto, quando se aplica uma tarifa, as importações dessas matérias-primas ficam mais caras. Na verdade, o objetivo de Donald Trump é fazer a América mais forte. E as tarifas têm sido uma das medidas que tem adotado para esse desiderato. Mas só que tem uma dualidade, né? Por um lado, garante que surjam mercados a nível dos Estados Unidos, aqueles ocupados anteriormente por empresas estrangeiras, mas por outro lado prejudica a própria economia. Então é uma relação que esperada, não é nova. Lembrar que em 2019, em que se começou a guerra comercial, em 2023 houve já um acordo, mas depois desfez, não é novidade. Mas esperamos que desta vez hajam então benefícios mútuos, até porque há contrapartidas nesse acordo. Primeiro é que os Estados Unidos irá de reduzir as tarifas anteriormente impostas à China, não é? De 57% para 47%, e em contrapartida a China irá então de
de voltar a comprar, né, as sojas nos Estados Unidos da América, né, garantir que o fluxo de exportação de terras raras, que são grupos de minerais essenciais para as indústrias, para diversas indústrias. Portanto, há aí contrapartida que se forem observadas, então esse acordo será benéfico para os dois países. Estevão Fontes, na sua leitura política, né, este gesto significa uma aproximação entre Washington e Pequim ou é apenas uma movimentação tática, portanto, para amenizar as tensões do momento? É o seguinte, devemos saber, primeiramente, que naquilo que são as relações diplomáticas entre os Estados, não existe amizade, não existe irmão, nem primo. São os interesses que movem as relações entre os Estados. São os interesses que movem, obviamente, que o Donald Trump viu aí o interesse. Quem manifesta o interesse da reunião não foi a China. Não foi a China. Quem manifesta o principal interesse foi praticamente o Washington. Na verdade, é uma coisa que podemos aqui não mencionar tanto, mas é verdade. Isso porque o Donald Trump, ao tomar o poder nessa sua administração, ele traz o American First, let's to make America great again. Quer dizer, automaticamente o nacionalismo foi exposto em primeira instância. Daí que o nacionalismo não só com base na vida do cidadão, mas também com as empresas. Maior valorização, sabemos que o Donald Trump é um magnate. Para questões de Estado, é um magnate. E olha muito por essas questões. Tanto que no seu American First ele ameaça os Estados Unidos a sair em alguns acordos climáticos, como o de Paris. Ele traz uma lista enorme, como disse muito bem, de tarifas sobre vários estados. E de um outro lado, também traz um monte de tarifas para a China. Chegou o momento que ele havia determinado 100% tarifa para a China, até acho que no início de novembro. Outubro, mencionou sobre essa questão. Exatamente, entrar em vigor em novembro. Em novembro. E agora também vê-se que não, há necessidade de redução. Por que isso? A China, quais são as características dos Estados? Os Estados Unidos é um Estado que, na verdade, procura um alargamento e uma forte influência sobre os países. A China, na verdade, tem tarifas baixas de respeito ao juro para outros países e tem uma forte influência sobre o sul global. Hoje em dia, o sul global, e agora falando da nova rota da seda, possibilita a China ter acesso a tudo e a todos. Para a África e outros países da Ásia, dá juros muitíssimo baixos. E a China, a cultura do Médio Oriente, ou seja, asiática também, eles não olham para dívidas como uma coisa imediata. É uma perspectiva a longo prazo mesmo, a 100 anos. Okay. Eles é normal isto. É aí que eles dão taxas baixas e os Estados têm uma forte dependência. Está ok, nós sabemos que nós somos praticamente, devemos a China uma cifra muito alta. Porque a China tira daqui cobre, tira daqui outros produtos, eu falo, quando eu estou usando no meu município, tira quartos. É pedra, apenas é pedra, estamos a ver aí, mas eles levam isso. Transforma aí, pronto, manda aqui o prato, mandamos na saída do século. Então, a China tem esse poder. E a China, passa que a questão, está praticamente nem aí, se for uma estratégia, com as questões que outros estados vão adotando. Portanto, a posição de Donald Trump no que diz respeito a voltar a negociações, para a China recebeu braços abertos. A China está com um grande mercado também, naquilo que são as trocas comerciais, para saber as terras raras, a questão da soja, e no que diz respeito também à troca de tecnologias, porque vem-se uma grande luta, a questão da luta econômica entre os dois estados, olha-se na questão também da luta tecnológica, né? Inteligência artificial, falava-se também da questão da venda do TikTok, por aí fora. São questões que, querendo ou não, devemos mencionar, mas a questão das tarifas é um momento oportuno, a luta de interesses deve se existir, os Estados Unidos ganha com isso, a China também ganha, mas com a posição de Donald Trump, ou seja, do governo da administração americana, Pequim estava praticamente nem aí, posso aqui a expressão, nem aí com essas tarefas, porque ele tem uma grande luta, um grande empenho naquilo que é o sul global, mesmo a própria América Latina tem uma forte dependência sobre a China também.
Walter chamou mais. Basicamente, a relação entre os Estados Unidos da América e a China é vista como uma relação de cooperação e confronto. Né? Esta redução de tarifas, né, será que indica um novo ciclo de diálogo ou apenas uma trégua estratégica? É aquilo que eu disse, é estratégico, e o Estevão disse muito bem. Não há aqui paternalidade, não há aqui relações de amizade, é fundamentalmente estratégico. E, aliás, Donald Trump elogiou Xi Jinping dizendo que é um líder extraordinário de um país muito poderoso. É aquela sátira de, característico de Donald Trump. Mas é estratégico e os dois países saem a ganhar, saem a ganhar. Essa relação de guerra é sobretudo, a manter o poder, criar bases para a conquista de mercados. Aliás, historicamente, nós sabemos que quando se deu a Conferência de Berlim, o objetivo das superpotências, né, colonizadoras era exatamente isso: marcar poderes, ganhar mais terras, para poder se extrair dali benefícios. E hoje acontece naturalmente, só que de uma forma mais estratégica, mas uma forma diferente. E é isso que os Estados Unidos e a China têm feito ao longo desse tempo todo. Hoje, já a conferência a nível, a nível da China e África, não é? Isso é para mostrar a grande pujança da China em relação aos outros países, né, de África. Então é fundamentalmente estratégico. Estevão Fontes, o fentanil foi citado como um dos critérios do acordo. Nesse caso, o que ficamos a saber das notícias é que o fentanil é tido como um dos motivos deste acordo. Até que ponto o combate a este produto químico influencia a decisão de Donald Trump? Quanto à questão do fentanil, na verdade eu não poderia realçar tanto aqui. É uma questão muito, como posso dizer, muito específica para tal. Porque a questão da China e dos Estados Unidos está muito ligada naquilo que é a própria relação bilateral, porque até os economistas a nível internacional vão considerar como a maior relação bilateral entre os Estados, porque eles têm uma dependência mútua e a cooperação sino-americana é muito interligada, porque a China é o maior credor externo dos Estados Unidos. Daí que isso automaticamente obriga-os a fazer essa forte reconexão e trabalhar de forma árdua para poder manter a economia. Porque a China, de forma interna, mantém uma boa estabilidade relativamente à sua economia. Mas, a nível do seu alargamento, torna-se a maior preocupação para poder, assim, manter-se no que diz respeito à própria guerra, a guerra econômica. Quanto ao PIB, falamos que os Estados Unidos tem por aí 33% De PIB? do PIB, não, a nível do que são as suas reservas internacionais, por aí fora, ou mais que isso. E a China, quanto àquilo que é a própria posição estratégica, vai chegando até quase 19 alguma coisa aí por cento de trilhões. Estamos a falar do PIB. Do PIB, exatamente. Okay? Do PIB. Conseguimos ver aí uma forte distância porque os Estados Unidos têm uma forte relação com aquilo que são os Estados da União Europeia, mas que a China vem manter uma posição estratégica no que diz respeito às suas relações. E essa troca comercial denota, na verdade, muito tempo e que, para a atualidade, podemos dizer que é uma forma estratégica do governo norte-americano poder manter essa posição, porque chega a perder depois com a questão da China, porque a China, como eu disse, tem uma forte influência no global sul, ou no sul global. Fala-se da luta da cooperação sul-sul e também daquilo que é o alargamento da própria rota da seda, tal como disse anteriormente. Passo agora para o Dr. Walter.
A China vá, digamos, o principal parceiro comercial com muitos países africanos. Até que ponto esta redução de tarifa dos Estados Unidos à China poderá impactar ou trazer algum benefício para os empresários africanos? Bom, a China é um mercado emergente, claro. Como disse o Estevam, a China não tem tarifas muito altas em relação aos países africanos, não tem. O grande desafio da China é exatamente conquistar mercados. A China, em termos de produção, a China produz muito. Em termos de produção, é uma economia emergente, ela produz muito. E ela estima-se que a China nesse ano vai crescer provavelmente mais de 3%. Ou seja, é uma economia que está sempre a produzir, está sempre a crescer. Então ela precisa de mercados para expandir, não é, para vender essas mercadorias. Então, não vai, de certa forma, essas tarifas não vão influenciar aquilo que é a continuidade da expansão, da abertura de mercados a nível do continente africano por parte da China, né? Pelo contrário, vai motivar ainda mais a China a continuar nesse desiderato de conquistar mercado. Falou do fentanil, né? O fentanil é um analgésico perigoso. Ela é responsável pela morte de overdose nos Estados Unidos. Então, ela também é incluída neste acordo entre Estados Unidos e China para permitir com que sejam travadas iniciativas que visam traficar este produto analgésico. Ok. Obrigado pelas vossas contribuições. Vamos agora dar uma olhada para o Facebook, onde vamos ter tanto contato com os comentários dos nossos telespectadores. Deixa cá ver se já temos um comentário. Penso que temos aqui, diz aí, e humilde André, diz aí é certamente um posicionamento político dos Estados Unidos da América, porque a China tem ganhado espaços a nível do panorama econômico e social. Diz também aí o Adriano Pinto, deixa-me cá ver, não sei se encontro ainda o comentário do Adriano Pinto. Calma aí, só um instante. Prontos, não conseguimos ver aqui agora o comentário de Adriano Pinto. Acho que agora sim conseguimos. Ok, diz aí o Adriano que infelizmente é uma situação bastante delicada. Acabar com os crimes nas favelas não é de um dia para o outro. Porém, é preciso olharmos como estas favelas foram construídas. Elas surgiram de uma forma caricata, e Adriano acrescenta ainda, através de exclusão e do afastamento que se deu a um grupo de classes, deu-se início às favelas. Acrescenta ainda o Adriano que ao nosso economista gostava que falasse do impacto econômico que estes grupos têm causado à economia brasileira. De forma sucinta, Walter, é possível responder a esta questão? Sim, claramente. Primeiro, o impacto, como dissemos na nossa abordagem, o impacto é um ambiente de instabilidade social e isso periga aquilo que é o ambiente de negócio requerido para mobilizar investimento direto estrangeiro para o Brasil. Obrigado para você que esteve aí do outro lado a nos acompanhar, mas antes vou passar a palavra ao Estevão para o seu último minuto. Pronto, obrigado. Obrigado. Primeiramente, de forma diplomática, eu poderia aqui dizer que está de parabéns à administração atual do angolano pelo facto de ter trabalhado arduamente na diplomacia econômica e na luta contra a corrupção. Não estamos ainda naquilo que é 100%,
estamos a caminhar bem, porque temos aceitação em instituições financeiras internacionais e a possibilidade agora o dólar crescer em Angola. Outra questão que eu também poderia mencionar aqui, solidariedade ao governo brasileiro relativamente à questão dos ataques com o Comando Vermelho, e esperamos que tenham sucesso e que aquelas famílias que vivem na zona da Penha e do Alemão possam ter sossego, vida livre e poderem estar dentro do programa do governo. Walter, tchau. Seu último minuto. Eu quero agradecer pelo espaço que me foi concedido de debater aqui as nossas opiniões, as nossas análises relativamente aos factos que marcaram a semana. Todavia, também gostava também de solidarizar-me com as famílias brasileiras, porque também certamente houve a morte de muitos civis. Queremos aqui expressar a nossa solidariedade com esta família, com as famílias brasileiras e esperar que este novo marco da entrada do acesso direito de divisas a Angola, né, possa reverberar-se na vida dos cidadãos angolanos e que hajam mais bens e serviços para o nosso país, não é? E que certamente vai poder haver ganhos sociais. Muito obrigado. Muito obrigado a você que esteve aí em casa a nos acompanhar. Transtornos e por este episódio menos bom. Queremos agradecer a presença do Dr. Walter Filipe, muito obrigado. Agradecer também a presença do Dr. Estevão. Obrigado a todos. E a você que esteve Ok, obrigado. Você que esteve aí em casa a nos acompanhar, nos agradecemos imenso, pedimos as nossas especiais desculpas pelos transtornos e por este momento menos agradável que acabamos de viver aqui. Dizer também que inicialmente começamos com um problema técnico, mas tudo já está a ser feito para que das próximas vezes o programa aconteça sem qualquer imbróglio e com alguma lisura que vocês aí em casa merecem. Muito obrigado a todos, agradecemos imenso pelo carinho da vossa audiência e até a próxima.